Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Estamos aqui no nosso canal da Congregação Mahanaim para estudarmos hoje a grande e maravilhosa história de Pesach, a história da saída de Mitzrayim, aquele momento maravilhoso onde nesse mundo da fisicalidade o Eterno retira o povo da escravidão. Baruch Hashem. Eu quero iniciar essa história explicando para vocês uma questão espiritual, de que tudo neste mundo físico, para que aconteça, é necessário que alguém inicie. É sempre necessário que aconteça uma primeira vez. Algo só vai se materializar aqui na fisicalidade se alguém tiver a capacidade de trazer aquilo materialmente na fisicalidade, né? Alguém tem que trazer, alguém tem que ser o cli, o vaso, né? O recipiente da primeira luz de algo, né? Então, onde que iniciou toda essa história de escravidão, toda essa história de libertação do povo de Israel? O povo de Israel, ele descende de Abraham Avinu. Abraham Avinu faz um pacto com o Eterno. Depois desse pacto, o Eterno diz para ele que ele teria filhos, muitos filhos. E estes filhos seriam, então, o povo do Eterno. Abraham se torna pai de Yitzhak, Yitzhak se torna pai de Jacó, e os 12 filhos de Jacó são o povo de Israel. Sara e Mano passou por 2 episódios de rapto. Uma vez ela foi raptada pelo faraó no Mitzrayim, no Egito. Quando ela esteve com o faraó, nos aposentos do faraó, o anjo do Eterno, Gabriel, protegeu Sara das investidas de faraó. Cada vez que ele tentava se aproximar de Sara e Mano, ele recebia uma chicotada do monarca. E ele recebeu 10 chicotadas. Cada chicotada que ele recebeu foi como se aquilo tivesse criado um vaso, um recipiente. Criou-se então uma forma, vamos colocar assim, para que o povo de Mitzrayim pudesse receber 10 chicotadas, 10 macotes, 10 pragas, né? Está como pragas no português, mas são macote, chicotadas, pancadas. Então aquela semente foi plantada. Assim como hoje nós estamos no mês de Nissan, plantando semente para todos os 12 meses do ano, assim, dessa mesma forma, com o sequestro de Sara, Faraó, ele plantou para sua descendência 10 pancadas do Eterno. Então, Sara, neste episódio, fez com que criasse, então, neste mundo físico, um espaço para que isso ocorresse. Caso os descendentes de Faraó voltassem a fazer mal aos descendentes de Sara, os descendentes de Faraó passariam pelas 10 pancadas. Baruch Hashem. Então, o Eterno, ele faz uma aliança com Abraão e ele avisa a Abraão que os seus descendentes iriam passar por 400 anos de escravidão. Ele não avisa que era no Egito, mas ele diz que depois que terminasse, então o Eterno, ele não avisa que era do Mitzrayim a escravidão. Contudo, ele diz que o povo sairia dali pesado de riquezas. Esta questão de estar pesado de riquezas foi criada por Abraham Avinu. Nesta mesma ocasião, quando Sara e Mano foi sequestrada, quando o Faraó recebe as pancadas, ele devolve Sara para Abraham e ele, vamos colocar assim, se livrar da culpa, ele dá presentes para Abraham Avinu. Ele dá muitos animais para Abraham Avinu, ele dá muito ouro, muita prata, muitas joias, também dá servos,
né, servas para Abraham. Inclusive, Abraham recebe a própria filha de Faraó como uma serva para Sara. Sara recebe Agar, que depois vai ser mãe de Ismael, nesta ocasião como serva. Então, é criado neste momento esta situação de que quando os descendentes de Sara saíssem de Mitzrayim, sairiam ricos, cheios de riquezas, por causa deste vaso que foi criado. Daí nós vemos como funciona a realidade espiritual, né? Por isso que nós devemos ter cuidado com nossas ações, nossos pensamentos e nossas palavras, porque podemos estar criando vasos, criando marcas, criando formas, né? Para que dali em diante aquilo venha a se repetir. Quem aqui já não ouviu falar sobre déjà vu, né? Então, a realidade é que nós temos o poder de criar. Dependendo da nossa intenção, podemos criar situações, e não só situações para o agora, mas situações que vão se repetir lá na frente. Então, olha só, Sara, ao ser raptada por Faraó, foi, através disso, responsável por emitir para os descendentes de Faraó 10 pragas, 10 pancadas. O Abraham vindo, por ser liberto, vamos colocar assim, ter sua vida poupada por Faraó e ser enviado do Egito, saiu rico e pesado de riquezas. E assim ele construiu, com essas atitudes, uma essência que foi reverberar lá na frente para seus filhos. Como eu disse, o Eterno entrou em contato com Abraham, falou com ele, que os filhos de Abraham passariam por 400 anos de escravidão. Abraham, ele sabia que a pessoa que tem contato com as letras sagradas, que tem a sabedoria de mexer, de trocar os nomes, ela pode mudar o destino. Mas Abraham não podia tocar em seu nome, porque o nome dele foi mudado pelo próprio Eterno. O Eterno mudou o nome de Abraham. O nome dele era Abram e se tornou Abraham. Assim como Sara era Sarai, se tornou Sara. O Yud do nome de Sara, né, se dividiu em duas partes. O Yud vale 10, então se dividiu em uma rei e outra rei. Uma rei foi para Sara e outra rei para Abraham. Então Abraham, para não, como eu posso dizer, não desmanchar o que o Eterno fez de tocar em seu, de mudar o seu nome, ele não mudou as letras de seu nome em favor de seus filhos. E Yaakov Avinu, da mesma forma, não pôde doar das letras de seu nome, fazer cabalotos com as letras de seu nome para tirar essa maldição de seus filhos, pelo fato de que o Eterno mudou o seu nome para Israel. E ele também não achou que poderia, então, alterar algo que foi feito pelo Eterno, como se fosse, assim, um desdém do presente que o Eterno lhe deu. Já Yitzhak Avinu, o nome de Yitzhak não era Yitzhak. O nome de Yitzhak era Ishak. No lugar do Tzadik havia um Shin. Então, Yitzhak, ele disse, eu vou mudar o meu nome e assim vou mudar o destino de meus filhos. Nós sabemos que há 3 formas de mudar os destinos. Mudando o nome, mudando de lugar e mudando de atitude. Yitzhak, então, mudou o seu nome para poder mudar o destino de seus filhos. Yitzhak doou. Ele tirou o Shin, que tem um valor de 300, e substituiu pela letra de Sad. A letra de Sad tem um valor de 90. Então, ele tirou dos 400 anos de escravidão do povo, ele tirou 210 anos. Então, sobraram 220 anos para que o povo ficasse escravo. Mas, o Eterno concedeu que a letra Yud, que foi tirada do nome de Sara, também entrasse para essa contabilidade e diminuísse dos tempos de escravidão dos filhos deles. Então,
Yitzhak doa 210 e Sara e Abraham doam 10. Nisto, o povo passou por 210 anos de escravidão. Como foi que aconteceu essa escravidão? Nós sabemos que Yaakov Avinu, ele vai com 130 anos para o Mitzrayim, quando ele desce com 70 almas para lá. Então, nesta época, Yosef era rei de Mitzrayim. Aí a gente vai pensar assim, como que um local onde vamos colocar assim, a segunda pessoa mais importante do reino, mais poderosa do reino, né, tem uma família e depois essa família deste homem tão poderoso se torna escravo deste lugar. Aconteceu o seguinte, então, o Yosef, ele falece. Quando Yosef morre, aos 110 anos, já começa a contagem dos 210 anos, né? Porque depois mesmo de quando Jacob chega, já começa a contagem dos 210, certo? Porque só de a pessoa estar numa terra estrangeira já é uma escravidão. De uma forma ou de outra é uma escravidão. Pense comigo. Se você é um judeu, você tem um modo de viver diferente, você tem um modo de pensar, de agir, de comer, de se comportar, de se vestir, de entender a vida. E você vai para um país onde tudo é averso, tudo é o contrário de seus valores, né? Então você se sente em um lugar, né, hostil, né? Você se sente em um lugar de prisão. Então, quando o povo já desce, os 70 parentes, né, da família de Jacob, já desce para Mitzrayim, eles já começam a contagem dos 210 anos de escravidão, que somados aos 130 anos de Jacob, aos 60 anos da idade de Yitzhak, quando teve Jacob, e aos 30 anos depois da profecia, porque a profecia do Eterno, Abraham Avinu tinha 70 anos. Então, quando Abraham vai ter Yitzhak, Abraham tem 100 anos. Então, de 70 para 100, 30. Aí, de Yitzhak nasce. Quando Yitzhak tem 60, Yaakov nasce. Então, 30 com 60, 90. Aí, quando Yitzhak está com 60 anos e Yaakov nasce, vamos contar os 130 anos de vida de Yaakov até ele ir para o Mitzrayim. Então, eu tenho aqui 90 mais 130, 220 anos, certo? Então, os 130 de Yaakov em diante já vai ser a contagem dos 210, que somado aos 220 que foi retirado da escravidão pela letra do nome de Yitzhak Avinu e pela letra de Sarai, vai somar então os 210 anos que faltava para a escravidão. Esse povo que vai estar lá no Egito, no primeiro momento, como eu falei, eles estão debaixo da tutela de Yosef. Eles são muito bem tratados. Eles vão para uma terra boa, uma terra onde tem pasto para o gado. Contudo, quando Yosef morre, acontece o seguinte: o faraó, que conhecia Yosef, morre também. E vem então ao trono o filho deste faraó. E o filho deste faraó, ele não gostava de Yosef. Por quê? Porque ele tinha inveja e raiva de Yosef, porque o pai deu a Yosef o trono de Mitzrayim, no lugar de ter dado a ele. O pai viu sabedoria de Deus em Yosef e deu o seu anel para Yosef. Yosef era o segundo no reino e o filho do faraó não. Então, quando Yosef morre, que aquele poder que Yosef tinha sobre o povo de Mitzrayim, sobre o trono, cessa. Então, o filho de faraó vai fazer vingança sobre os filhos e os parentes de Yosef. Baruch Hashem. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, naquele primeiro momento, ele vai se consultar com os seus ministros. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, Bilam era um ministro dele, Iov, que é Jó, era outro ministro dele, Itró era outro ministro dele. O Itró é o Jetro, o sogro de Moshe Rabbeinu. Então ele vai se consultar com estes homens que eram feiticeiros astrólogos.
E eles vão dizer para o faraó o seguinte: esse povo, ele tem se multiplicado muito. E eles podem se tornar mais fortes do que nós. E pode, se houver algum tipo de guerra com algum país vizinho, eles podem se associar a este país e vir contra nós. E como eles são grandes, eles podem nos destruir. Então, seria interessante que o Senhor destruísse eles primeiro. Isso é fala de Jó. Nós já estudamos isso na história de Jó, não é verdade? Então, o faraó decide diminuir o povo, colocar o povo, diminuir moralmente, né? Colocar o povo debaixo de um jugo, uma dificuldade, né? Então começou a aumentar o imposto para o povo hebreu. Aquele imposto que a gente paga normalmente para o governo, ele aumentou o dobro, o triplo, o quádruplo. E o povo, isso foi muito rápido, eles começaram a vender o que tinha para pagar os impostos. Começou a vender suas posses, seus gados, suas terras. E chegou o momento que o povo vendeu o próprio trabalho, não tinha mais o que vender. Vendeu o próprio trabalho, ou seja, vendeu eles mesmos, se tornaram escravos. Por quê? Porque chegou um momento que falaram assim: vocês vão trabalhar, certo? E em troca eu vou dar só a comida para vocês e o resto vocês pagam os impostos. Porque o imposto é muito alto, então não sobra nada, a não ser a comida, o mínimo para comer. A escravidão foi dessa forma. Só que Levi, a tribo de Levi, não entrou no acordo com o rei para essa questão de trabalho, porque Levi estudava a Torá. Levi passava o tempo em estudo de Torá, em Yeshivot, casas de estudo, como Yaakov Avinu ficava dentro de tendas estudando. Então Levi não trabalhava para poder receber salário. Levi trabalhava na terra para comer. Tipo assim, o que ele plantava, colhia, comia, trocava com o outro que plantava outra coisa, e ali eles iam fazendo ali, né, as trocas, e eles iam vivendo, iam se alimentando e vivendo. Não esperava trabalhar em troca de salário. Com isso, Levi ficou fora da escravidão. Porque Yaakov Avinu já havia entregado Levi para o Eterno. Quando Yaakov volta para a terra de Canaã, ele faz lá em Betel novamente um altar para Deus, e entrega para Deus o dízimo de tudo, como ele tinha feito um acordo com o Eterno. Ele entrega de seus rebanhos dízimo, ele entrega de seus filhos também dízimo. Então os filhos de Yaakov eram 11 filhos naquela época, porque Beniamim não tinha nascido. Então Yaakov entrega um de seus filhos, que seria então a 10ª parte, né, para o Eterno. E o filho que ele entrega para o Eterno é Levi. Então Levi é dízimo, é maaseh de Yaakov. Então dali em diante Yaakov ensina Levi a como é que eu posso dizer? Yaakov direciona Levi ao serviço divino. Então Levi, ele é direcionado pelo pai a se importar e fazer apenas estudo de Torá, cumprimento de mitzvot e ensinar os seus irmãos. Então Levi se torna o sacerdote da família. Yaakov planta essa semente. Como eu disse para vocês, lá na frente a gente vai ver o Eterno separar a tribo de Levi para isso. Mas já foi separado por Yaakov. Por quê? Porque para que algo aconteça no mundo, existe uma pessoa pioneira. Quando a gente estuda, por exemplo, a Sefirá, e diz que Abraham é carruagem de Hesed, Yitzhak é carruagem de Gevorah, Yaakov é carruagem de Tferet, Yosef é carruagem de Esod, Moshe Rabbeinu, carruagem de Netzar, e Aharon Hakoem é carruagem de Hod, e David Ameller é carruagem de Malchut. Por quê? Porque estas pessoas, elas mesmas, em suas atitudes, elas eram um vaso propício para a emanação dessa Sefirot.
Abraão vindo, por exemplo, ele era puro hesed, pura bondade e misericórdia. A casa de Abraão era aberta aos 4 lados para que as pessoas que passassem em qualquer das direções fossem recebidas por ele. E ali ele ajudava as pessoas, dava água para elas tomar, concedia água para se lavar, dava para elas alimento, tudo isso de graça, né? Então ele foi, né? Ele viveu a Hesed. Então quando a pessoa vive, né? Quando a pessoa se torna aquela emanação, ela é então o veículo daquilo para o mundo, entendeu? Então, Yaakov planta a semente em Levi de ser sacerdote do Eterno. Então, com isso, a tribo de Levi não se torna escrava. Moshe Rabbeinu, ele é da tribo de Levi, né? Então, Moshe, ele nasce livre. Ele tem os irmãos escravos, mas ele mesmo, sua família, da casa de seu pai, é livre. Baruch Hashem. Por que o povo recebeu um castigo tão grande, né? Porque nada é por acaso também. O povo, quando eles se assentam em Mitzrayim, eles não, fora a tribo de Levi, as outras tribos, eles começam a assimilar com o povo de Mitzrayim. Eles começam a fazer as idolatrias de Mitzrayim. Eles começam, né, a se tornar pessoas que têm o costume dos povos da terra de Mitzrayim, né? Infelizmente, acontece isso nos dias de hoje, porque nós não sabemos, mas existem muitos de Israel ao nosso redor, assimilados, tanto com as religiões desta terra, quanto com os costumes dos povos desta terra. E para eles é normal. Eles esqueceram de suas tradições, esqueceram de sua religião original, de seu Deus, e se tornaram, então, idólatras, né? E praticantes da cultura do povo onde vive, né? Então, o que aconteceu com eles foi o que acontece hoje. Não tem nada de diferente. Então, o que o Eterno fez? O Eterno deu as pancadas. A gente tem que começar a entender, a partir de agora, nessa história, que o Eterno, ele quer não só livrar do mal, vamos colocar assim, o povo de Israel, porque o povo de Israel tem promessa de sair dali, mas o Eterno, ele quer ao mesmo tempo libertar os mitzraítas. Tanto que os mitzraí, o povo do Egito, sai, quando faz a conta total, são 600 mil homens de Israel, mas junto com o povo que saiu, que era uma multidão mista de gente, dava 3 milhões de pessoas, certo? Então, o Eterno, ele dá as pancadas em Mitzrayim e poupa Israel, nem tanto, porque chega um momento que Israel também leva pancada. Mas no começo Israel é poupado, por quê? Porque Mitzrayim, o povo de Mitzrayim, eles atacam muito Israel. Então, me dá quem nega de me dá, ok? Desde que alguém faz o mal, aquele mal, de alguma forma, ele vai voltar. É como a semente plantada que eu expliquei. A pessoa planta tanto para o bem quanto para o mal, um vaso, um cli, uma emanação, uma essência que aquilo vai se formar lá na frente novamente para a sua descendência. Ok? Então, os mitzraítas, eles se misturaram com os israelitas e fizeram coisas muito maldosas. Quando começou essa questão da escravidão, eles começaram a passar da conta, certo? Tipo assim, não era mais só essa questão do trabalho forçado, vamos colocar assim, mas eles faziam maus tratos de todo tipo, de racismo com o povo de Israel, né? Eles começaram a fazer coisas que a gente viu no Holocausto acontecer novamente. Eles começaram a fazer coisas que a gente viu no tempo dos romanos novamente acontecer. E eles eram piores. Eles eram mais duros com o povo de Israel do que os próprios nazistas.
eles eram mais duros com Israel do que os romanos. Então, essa questão de trazer os israelitas para arenas para animais atacarem aconteceu, né? Eles usavam os israelitas como uma das torturas que faziam era colocar o hebreu como um porta-vela, né? E colocavam então velas de cera na cabeça sem nenhum nada que tivesse contato para que a vela não pegasse, colocava diretamente no cabelo, na cabeça da pessoa e deixava queimar até que queimasse a pessoa viva. Então, essa foi uma das torturas que eles fizeram. Deixavam eles com sede no trabalho, passava todo o dia de trabalho sem direito à água, sem direito a se alimentar, né? O povo de Israel, eles guardavam o Shabat, porque eles entraram em Mitzrayim guardando o Shabat. Isso era da cultura deles. Então chegou um momento da escravidão que já estava tão pesado que o faraó tirou o Shabat. Então o faraó piorou a situação no seguinte: nenhum dia de descanso eles não tinham. Era mal à noite para dormir. Por quê? Porque à noite não tinham como trabalhar. O faraó colocou eles para fazerem trabalhos, como eu posso dizer assim, inúteis, assim como no Holocausto aconteceu. Eu assisti a alguns vídeos de pessoas que foram torturadas no Holocausto. Elas disseram que foram levadas, algumas delas, para pedreiras, por exemplo. Aí elas iam embaixo pegar a pedra, uma pedra grande, pesada, subia toda a pedreira, aquela montanha, e lá em cima elas soltavam a pedra lá no chão novamente. E tinham que descer tudo, buscar a pedra, subir e soltar novamente. Uma coisa assim inútil, serviços inúteis. Isso para poder cansar não só o corpo, mas cansar a mente. Porque quando você não tem produção, quando você faz uma coisa que você vê que aquilo não tem um êxito, você se chateia com aquilo. Aquilo se torna, como eu posso dizer, insuportável para a mente. Porque uma coisa é você construir algo. Mesmo que aquilo é cansativo, você fica feliz de alguma forma por você ter feito algo, certo? Mas o faraó obrigou eles a fazer serviços inúteis. Como era o serviço inútil lá no Egito? O faraó mandou eles construírem 2 cidades, Pitom e Ramsés. Estas cidades de Pitom e Ramsés, que a Torá nos fala que eles foram construir, o faraó direcionaram eles para lugares de areia movediça. Então era assim, eles construíam hoje 6 metros de parede, um exemplo, de pedras, né? Colocavam ali, vamos botar que eles faziam um muro de 6 metros. Quando era o outro dia que eles voltavam, aquele muro já tinha baixado 3, 4 metros. E aí o faraó, os capatazes, né, do faraó, maltratavam eles, falavam que eles não tinham chegado a uma meta que era para chegar. Só que não é que eles não tinham chegado, eles tinham chegado. Só que como o terreno era de areia movediça, no outro dia aquilo tinha sido o quê? Engolido pela terra. Então eles ficaram nesse tipo de serviço. 86 anos foi os anos mais duros da escravidão. Então eles passaram por isso e cada vez mais eles se rebaixavam espiritualmente. É dito que eles não perderam só 2 coisas. 2 coisas eles não perderam: a maneira de se vestir e sua língua. Eles não perderam a língua hebraica, o hebraico, continuaram a falar hebraico, e não perderam a tradição da vestimenta. Continuavam se vestindo como hebreus. Mas idolatria, roubo, adultério, os homens, as mulheres não, mas os homens tomaram mulheres egípcias para eles, né? Então, eles baixaram eles baixaram 49 degraus de impureza. É dito que para chegar em Biná, e nós vamos subir Zeirampim todo, para chegar até Biná, são 50 portões.
de elevação. Quando chegamos em Biná, é o 50º portão, certo? Nós temos que entender que como é para cima o bem, existe uma árvore também para baixo, a árvore do mal. Então, para cima, certo? Tem até 50 elevações. E para baixo também tem até 50 impurezas, que chegando até o 50º de baixo, como em cima o 50º é Biná, que é vida, que é criação, que é o mundo das águas da criação, embaixo o 50º é a morte, né? A morte espiritual, ou seja, o Karet, certo? Então eles já estavam no 49º portal. Então eles já tinham descido bastante na questão espiritual. Então o Eterno teria que trazer para eles a Hesed. A palavra Pessah quer dizer pulo. Pulo, P é boca. P é boca. Sar é perna, certo? Então é como se a perna falasse. Perna que fala. Qual é a linguagem da perna, né? Perna serve para quê? Para saltar. A perna direita saltando, ou seja, Pessah, vamos colocar assim, só com a dádiva do Eterno, com a bondade do Eterno, poderia tirar eles daquela situação, porque méritos eles não tinham. Então, vai nascer Moshe Rabbeinu, como eu falei no outro vídeo, vocês viram ali a história de Moshe, que ele nasce, né? E ele nasce no meio da perseguição, porque além da questão da escravidão, os conselheiros, né, maravilhosos do faraó, vai aconselhar o faraó a matar também, começar a matar as crianças, matar os homens, né, jogar no Nilo. Dito pelos sábios que aquelas crianças que nascem ali, são jogadas no Nilo, são almas que viveram no tempo do dilúvio, né, e não passaram pelo dilúvio. Eles viveram, pecaram, roubaram, fizeram todo tipo de pecado, morreram antes mesmo de passar pelo castigo do dilúvio. Então, quando eles nascem dessa vez, eles já vão direto para o castigo deles. Eles já não passam mais, como eu posso dizer, pela misericórdia, mas sim porque já são ali, como eu posso dizer, cortados. Por quê? Como eu falei para vocês, o Eterno fala, ali nas 10 das palavras, que da terceira até a quarta ele faz o quê? Ele faz que a misericórdia dele vai até a terceira, a quarta geração dos que o odeiam. Então ele faz um julgamento ali, né? Então vamos contar. A pessoa, primeira vez, que é aquela geração do dilúvio, certo? Morreu sem ter sido julgado. Aí nasce de novo na geração de Sodoma e Alvorá, Sodoma e Gomorra, as 5 cidades perversas. Morre ali antes mesmo do fogo descer do céu e comer todo mundo ali vivo. Então, morre sem ser punido, certo? Aí a segunda vez que teve a chance não consertou. Aí da terceira vez vem na Torre de Babel, né? E aí vem naquela geração de rebeldes ali, que faz aquela rebeldia contra o Eterno, que querem destruir os céus, né? E passa por aquilo ali e não faz chuvar. A gente sabe que o Eterno não destrói eles, só faz eles se espalharem, né? Mas não destrói eles. E aí passa toda aquela vida dele ali sem ter chuvar. E o que acontece? Vem agora, já vem logo com o decreto, já vem no endereço. Então muita gente nasce, né, e já passa por uma situação difícil. Tem um aborto, ou aparece, ou morre por causas naturais, alguma coisa do tipo, ou acontece um acidente, algo ruim, porque esta alma já estava com um decreto, né? Então essas crianças são jogadas no Nilo, né? E Moshe Rabbeinu nasce naquele momento. A gente já viu a história dele, que ele é resgatado por Batiá. Batiá tem uma faísca de Ravá nela, né? Porque Moshe é Revé, Moshe é Abel. Então a Rava, que é a Eva, né, pega ele para tomar conta dele. Tem a oportunidade de cuidar dele, tem a oportunidade de ser mãe. Tanto que Moshe é chamado filho de Batiá, Ben Batiá,
E ele é filho de Iorved. Nós sabemos que o nome da mãe dele é Iorved. Mas ele é chamado de Ben Batiá, filho de Batiá. Porque a alma dele, né, é a conexão da alma de Revel com Ravá, Baruch Hashem. Então, Moshe Rabbeinu, que é o herói da história, né, a gente já, no outro vídeo, falei um pouco que ele mata o egípcio com as palavras, né, e foge. Ó, pra você ver, Moshe fugir do Egito. Você já vê que aí o cara tem muito poder espiritual, porque o Egito era uma prisão que além de toda essa questão de maus tratos físicos que o povo recebia, eles receberam também um castigo, um feitiço de Bilam, né, de prisão. Não somente o povo hebreu, mas todos os povos que viviam ali no Egito, eles eram presos espiritualmente, né? Naquele tempo, a magia era muito forte, o lado negativo era muito forte, assim como o lado positivo também era muito forte. Ou seja, a revelação divina no mundo era maior do que hoje. Hoje você, talvez você tenha um pai mais idoso ou um tio mais idoso, pode contar para vocês uma história de uma assombração, né? De uma coisa assim, uma livuzia que aconteceu com não sei quem na roça. Hoje em dia você não vê mais acontecer nada disso. É muito difícil acontecer. Pode acontecer, mas é muito difícil. Aparições, né? Essas coisas. Por quê? Porque nós estamos cada vez, já expliquei para vocês aqui no canal, cada vez mais que você está se distanciando do início de todas as coisas, mais fraco está ficando, né? Essa questão da revelação da luz na Terra. A revelação, tanto positiva quanto negativa, ela está muito enfraquecida, porque nós estamos chegando no final dos tempos. Nós já estamos no ano 5.785, né? Quando chegar a 6.000, acaba. Então, nós já estamos no fim. Nisso, como é que eu posso dizer? A revelação do espiritual aqui é muito fraca, né? Mas naquele tempo, não. Então, as imagens, por que o povo adorava imagens? Né? Hoje ainda tem gente ignorante que ainda ajoelha para a imagem, tem. Mas naquele tempo, as imagens, elas se mexiam, elas choravam, elas falavam, sabe? Não é que o pau e a pedra falavam, não. Mas os seres espirituais negativos, que eram invocados, né? Eles estavam mais fortes ali e faziam essas coisas, essas aparições, né, para que as pessoas ficassem ali realmente crentes de que aquilo era poderoso, de que aquilo era um Deus, né? Então a força espiritual na Terra era muito maior. Então, Moshe Rabbeinu, eu não vou voltar à história dele, porque vocês podem ver o outro vídeo, né? Vai ser convocado pelo Eterno ali na sarça, no Monte Horeb, para poder libertar o povo de Mitzrayim. E Moshe, ele como ele tem essa sabedoria de mexer os nomes, como Abraham, como Isaac, como Jacob, lá no começo que eu contei para vocês, que Moshe sabia que se ele conseguisse mexer nas letras sagradas dos nomes sagrados, ele poderia reverter a situação do feitiço, ele poderia tirar o povo de lá e trazer redenção para o mundo. Porque Moshe, o objetivo de Moshe era trazer a redenção final, certo? Moshe não tinha intenção de tirar o povo de Mitzrayim e levar para Canaã e ficar o povo ali. Não, Moshe já queria fazer o fim dos tempos acontecer. Por quê? Porque essa questão do Tikkun da humanidade não tem que exatamente durar 6.000 anos. Pode acontecer a qualquer momento. Depende da atitude das pessoas, certo? Se uma massa crítica de pessoas fizer o que tem que fazer, vamos supor, nós temos 8 bilhões de pessoas vivas hoje no mundo, né? Vamos colocar aí que 5 bilhões é gente, menos, né? Vamos colocar aí que 3 bilhões é gente, o resto é filho do diabo. Desses 3 que tem aí de gente no mundo, se um deles, vamos botar aqui 10%, 3 milhões de pessoas, se voltarem para a luz do Eterno, invocar o Eterno com todo o coração,
fazer mitzvot, fazer techuvá shlemá, né? Então, essa massa crítica de pessoas que fizerem o tikkun vai criar, como eu falei para vocês, um recipiente, vai criar então uma forma, vai fazer então com que toda a energia da redenção possa vir para o mundo. Tem que haver um primeiro para todas as coisas, sabe? E que para que aconteça para um conjunto, é necessário que um certo número de pessoas participe disso. Entendeu? Baruch Hashem. Então, Moshe vai buscar o povo. E o Eterno agora começa, então, com as pancadas. As pancadas que são chamadas makot, em hebraico, que está ali na tradução como pragas, né? Mas não são pragas, são maravilhas, otot, maravilhas do Eterno. Por quê? Porque você tem que olhar pelo um outro ângulo. Se você é mitzraíta, se você é egípcio, aquilo é uma praga. Mas se você é israelita, aquilo ali é o quê? É uma bênção. Por quê? Porque é como se eu estivesse numa guerra e viesse alguém de lá para atacar o meu inimigo. Então, é uma bênção para mim. Então, são maravilhas para uns e pancadas para outros. Né? Só que eu comecei a falar e parei pelo meio do caminho, é que os mitzraítas, aquele povo todo ali, de várias nações, de 70 nações, também tinham almas divinas. Ou seja, o Eterno queria também que eles fizessem techuvá. E muitos deles fizeram, como eu falei, saíram com o povo. Só que, infelizmente, não foi uma techuvá shelemá. Foi uma techuvá meia boca, só para conseguir sair do sufoco, né? Mas a intenção do Eterno não era que eles fossem, como eu posso dizer assim, massacrados. Não. Era que eles, ao receber as pancadas, acordassem e saíssem da idolatria, saíssem então das práticas malignas que eles praticavam e começassem então a praticar o bem e se juntassem ao povo de Israel na Torá do Eterno. Porque o próprio povo de Israel esqueceu a Torá. Só Levi permaneceu ali com a Torá. E mesmo assim, quando chegou já no final ali, até a tribo de Levi já estava assimilada também. Apesar que a tribo de Levi não estava escrava, mas também já estava deslanchando, né? Infelizmente. Porque se a tribo de Levi não estivesse deslanchada, era dito, né, que pelo mérito da tribo de Levi, eles foram tirados dos Mitzrayim. E não foi dito isso, ou seja, então eles não tinham mérito, né? Não estavam fazendo direito. Caso contrário, teriam tido o mérito de tirar os seus irmãos. Como eu falei para vocês, uma 10ª parte de pessoas pode então fazer o quê? Libertar as demais. Como lá em Sodoma e Gomorra. E Abraão vindo fala assim, e se tiver 10? Né? O que isso quer dizer? Quer dizer assim, e se 10% daquela população da cidade for pessoa justa, for pessoas bondosas, o Senhor ainda vai destruir a cidade? O Eterno falou o que com ele? Não. Se tiver 10, eu não vou destruir. Entendeu? Baruch Hashem. Então, começou as pancadas. A primeira pancada, a pancada do sangue. Né? E existem revelações do nome divino, porque os sábios nos dizem que o que a gente veio fazer nesse mundo aqui é revelar os nomes do Eterno. Porque tudo é as letras sagradas. Tudo é construído com as letras. É porque a gente não vê, mas dentro de cada, vamos supor que essa folha, ó, a célula dessa folha mais microscópica que você puder enxergar, a forma dela é a forma das letras sagradas. A essência dela é das letras sagradas. Porque as letras são a construção, os blocos de construções de tudo. Tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Então, se eu toco no segredo, né? Como eu posso dizer? Naquilo que é a substância da coisa, eu posso mudar. Como eu misturar, então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu fiz um suco de limão, eu coloquei água e o suco da fruta do limão. Tá azedo, tá difícil de engolir.
eu pego açúcar e adiciono, aquilo se torna mais fácil de saborear, porque se torna doce. Então, dependendo da mistura das substâncias, eu mudo a situação. Tá entendendo? Então, o sangue, que é a palavra dam, né? Ele tem o valor de 44. O nome que o Eterno vai dar para Moshe lá no monte é Irie. É feito ribua. O ribua é quando você, tipo quando você coloca aquilo ao quadrado, quando você aumenta. Do nome Irie, né? Do Eterno, essas contas quem fez foi o Arisa, certo? Então, quando ele faz essa conta de ribua, que vai aumentar o nome do Eterno, por exemplo, o nome Rie é Aleph, Rei, o Yud e o Rei. Bom, o Aleph é 1, o Rei é 5, o Yud é 10 e o Rei é 5, ok? Quando eu faço o ribua, eu vou ter um Aleph, Rei, Yud, Aleph, Rei, Yud, Rei. E quando eu somo este nome Rie em ribua, eu vou ter o número 44, que é Dam. Daled, que é 4, e Mem Sufit, que é 40, 44. E o que isso quer dizer? Sangue. Então, a primeira pancada foi o primeiro ribua do nome sagrado, que está mais elevado, que é em Keter, ok? Então o rio que era tido pelos egípcios mistraítas como um deus, ele vai morrer. É isso que o Eterno vai mostrar para eles. O Deus de vocês vai morrer, vai feder, certo? E tudo que sai dele também vai morrer. Os peixes morreram, né? E levantou um mau cheiro, né? E eles ficaram sem água. Água é vida, misericórdia. Então eles perderam a misericórdia de Deus naquele primeiro momento. A primeira pancada veio o quê? Veio o corte da misericórdia. Deus já estava mostrando para eles, a partir de agora acabou a graça. Eles ficaram 7 dias sem água. A água se tornou sangue. Como que eles fizeram para tomar água? Eles tiveram que comprar dos hebreus. Porque eles iam até onde a morada dos hebreus, tinha água lá. Só que quando eles pegavam a água na mão, virava sangue. Quando eles forçavam o hebreu a botar na boca deles, quando eles engoliam, era sangue. Quando tocava neles, se tornava sangue. Só teve uma forma deles tomar a água. Está escrito na Torá que eles cavaram para poder achar água. Este cavar em hebraico, né, quer dizer que eles tiveram que pagar, tiveram que, como eu posso dizer, gastar, né, tirar deles, tirar o sangue deles, se esforçar. E a gente sabe que em hebraico, danima, que é sangue, também é dinheiro, certo? Então eles tiveram que tirar sangue, ou seja, tirar dinheiro deles para poder beber água. Então daí começou a fazer então a reviravolta das coisas. Os hebreus até ali estavam sendo extorquidos, roubados pelos mitzraítas. Então dali em diante eles começaram a devolver o dinheiro para o povo. Então foi 7 dias. Um copo de água custava muito dinheiro. O povo de Israel aproveitou para poder retomar seu dinheiro. Então não vendia um copo de água R$1, não. Vendia R$50 um copo de água ou mais, R$100. Quer levar? Quero. Estou morrendo de sede. Eu preciso cozinhar. Então um balde de água vai ser 1.000, certo? Vai levar R$1.000. Eu só dou um exemplo em reais que a gente usa o real aqui. Mas vocês entendam que isso era na moeda do tempo, em prata, em ouro, certo? Então um barril já era muito mais caro para tomar um banho, né? Então foi uma semana vendendo água e ganhando ganhando muito dinheiro, Baruch Hashem, e fazendo essa virada do jogo aí. Então isso durou 7 dias. E o que o Eterno fez? Ele deixou 3 semanas, o parou para poder refletir aquele período e libertar o povo, né? É dito que endurece o coração de Faraó. O que endurece o coração de Faraó? Ele fortalece o coração de Faraó. Ele deixa o coração de Faraó novamente erguido. Porque o Faraó, na hora de dar pancada, ele fica meio para baixo, né? Porque o cara é altivo, né? O próprio orgulho em pessoa. Vê
se vê sem poder nenhum na mão para poder resolver a questão da água, a não ser pagar o escravo, né, para poder beber água, né? Então, ele já ficou com a moral um pouco abalada. Então, o que o Eterno fez? Peraí, 3 semanas sem praga e dou uma levantada na moral por dentro do faraó, para o faraó poder, com indignidade, liberar o povo. Mas o que o faraó fez? Usou do seu livre-arbítrio para o mal. Diz que não ia liberar. Então, o Eterno começa com a segunda pancada. Cada pancada é assim, é um período, e nisso dura mais ou menos um mês, entendeu? Para outra pancada, certo? Então foram 10 meses, foi quase um ano de praga no Egito, certo? Então a segunda pancada foi o sapo. Lá está escrito as rãs, mas não, o sapo, um sapo só. Saiu um grande sapo de dentro do Mitzrayim, de dentro do Nilo, né? O sapo, ele conota com a devoção. O sapo, ele fica o tempo todo coachando. Ele não para. E eu já contei para vocês aqui no canal, vou contar novamente. Davi Amélia, quando ele terminou de compilar todos os 150 salmos, ele falou assim: ninguém no mundo fez tantos louvores para o Eterno como eu. Quando ele disse isso, um sapo apareceu na janela dele e disse: eu louvo mais o Eterno do que você. Eu louvo o Eterno da hora que eu acordo até na hora que eu vou dormir. Eu não paro de louvar o Eterno. Então Davi, né, se arrependeu de suas palavras, porque toda a criação louva o Eterno, né? Mas olha só, o sapo, ele tem essa coisa da devoção, né? A devoção a Deus não para. Ele é o tempo todo louvando o Eterno. Não importa, ele está sempre assim. Então o sapo, ele, que isso quer dizer? Ele estava disposto a se entregar em nome da santificação do nome de Deus. O sapo falou: eu vou, certo? Eu vou lá me entregar, porque os sapos iam morrer, eles sabiam. Saiu um sapo gigante de dentro do Nilo, e desse sapo gigante saíram então 320 julgamentos para o povo de Mitzrayim, né? Aí novamente a gente vai pegar um nome do Eterno, agora não mais o nome Irie, mas o nome Adonai, e fazer o Ribua, que é espalhar o nome de Deus, espalhar as letras, fazendo soma delas. No final a gente vai ter então este valor de 320, que é os julgamentos que o Eterno ia jogar sobre eles nesta praga. Este sapo, ele, como se ele parisse, né? Ele saiu soltando vários sapos. E os sapos, eles eram enormes, não eram sapos pequenininhos como a gente costuma ver, não. Eram sapos grandes. E eles tomavam conta, tipo assim, quando diz assim, eles deitavam nas camas. É porque o sapo era do tamanho de uma pessoa e estava deitado na cama da pessoa. O sapo estava nos fornos. O sapo estava em todo lugar. E eles não calavam a boca o dia todo coachando. Eles ficaram muitos dias coachando em cima deles. E eles viram que os sapos não iam embora, eles batiam no sapo, o sapo criava como se fosse mágica, eles se tornavam mais sapos. Batia em um, criava 10, e assim ia aumentando. E quando eles conseguiam matar um sapo, eles pegaram o sapo morto e disseram: vamos comer o sapo, já que a gente não pode, como é que eu posso dizer, se livrar deles, vamos comer. E fizeram um sapo, sopa de sapo para comer. Quando comiam um sapo, os sapos reviviam dentro deles. Coisas horríveis. Então, o sapo estava ligado a Yesod. O sangue estava ligado a Malchut. O sapo estava ligado a Yesod. Cada uma das pragas vai estar ligada. Cada uma das pancadas vai estar ligada a uma das Sefirot. Então, saindo os sapos, então, eles conseguiram se livrar dos sapos, né? Com o arrependimento do faraó. O faraó novamente começa a dizer que não vai mais liberar o povo. O Eterno manda, então, os piolhos. Piolhos estão ligados a rodo, né? Os piolhos, eles era como o pó da terra. Onde você pode enxergar a terra, imagine no Egito, né? Que é assim, aquela situação de muita areia. Eram piolhos. E os sábios dizem que até uns 60 centímetros da terra assim, era piolho. A pessoa caminhava dentro dos piolhos. O faraó, ele era anão, ele tinha 60 centímetros. Da altura do faraó estava a ruma de piolhos.
Então, como se o faraó andasse pelo chão, ele andaria mergulhado dentro dos piolhos, certo? Para isso ele era suspenso, para não entrar nos piolhos. Eu não vou aqui falar os nomes que se revelam do Eterno, porque é uma coisa muito elevada, e isso vai fazer o vídeo ficar difícil para poder compreender. Mas entenda, cada praga dessa, cada pancada dessa, revelava um nome divino dessa forma que eu falei, em várias proporções, para trazer esse, como eu posso dizer, para uns maravilhas, para outros pancadas, certo? Baruch Hashem. Então, vem então os animais ferozes. Como eles colocaram, né, o povo para ser comidos por animais e ficavam batendo palma, como os romanos faziam, o Eterno agora traz os animais de todas as partes do mundo. Os animais vieram, ursos polares, cobras da Amazônia, pinguins da Antártida, né? Todos os tipos de animais que você possa pensar, de todos os habitats estavam lá. Então, do nada, eles acordaram de manhã e os animais estavam dentro da casa deles, rodando no quintal e atacando eles. Essa praga dos animais só durou um dia, porque se durasse mais tempo, matava todos, né? Porque eles fugiam o tempo todo, alucinados, fugindo dos animais ferozes. Então, era assim, eles perceberam que para os hebreus não havia ataque dos animais. Então, eles pegavam a criança hebreia e ficavam segurando. Pois os animais vinham pela perna ou davam um jeito de alguma forma de atacá-los e não feriam os hebreus, né? O nome do Eterno que se revelou para isso foi Elohim e o tetragrama em Ribua. Tudo assim, separado, como eu falei, distribuído, e a força foi de 272. O nome do Eterno, né, que trouxe o Arov, né? O Arov, que é a praga dos animais ferozes. Estava ligada a Netzar, Baruch Hashem. Agora, a praga da pestilência, que estava ligada a Tferet, né? Vai revelar o nome do Eterno, 2 Elohim, e com o preenchimento do nome de Adonai. Isso vai trazer, né, como os animais sem nenhum ataque aparente, os animais domésticos deles morriam. Então os animais passaram naquele mês, né, durante todo aquele mês, adoeceram, ficaram fracos e morreram. Cavalos, camelos, jumentos, eles não criavam ovelhas, então bois, né? Todos os animais domésticos que eles tinham, os gatos, no Egito tinham gatos, cachorros, então praticamente todos, não morreram todos, mas boa parte dos animais dos egípcios morreram nesta praga, que foi a quinta praga, a praga da pestilência. Nisso, como eu falei para vocês, Faraó, né, teve uma ajuda de Deus para se erguer moralmente, mas o que ele fez? Novamente disse que o povo não ia sair. O Eterno manda a sexta pancada. A sexta pancada vem de Gevurá, né? Vem de Gevurá e é o quê? É aquelas pústulas, aquelas úlceras que saem no corpo das pessoas, né? Que foi revelado então o nome do Eterno Elohim, com a distribuição do preenchimento das 52 letras dele, com o nome Adonai e o seu preenchimento. Tudo isso junto deu 368. Esta foi a revelação do nome sagrado para que viesse a praga da sarna. É chamado sarna, mas não é sarna, é como se fosse pústulas, né? Feridas que queimavam a pele deles. Isso durou mais ou menos um mês também. Nisso, pessoas do Egito, algumas delas começavam a ficar de coração humilde e corriam para o lado dos hebreus e pediam ajuda. E nisso foi juntando com os hebreus um grupo de pessoas que depois saíram com eles. Então, cada praga foi fazendo com que alguns mitsraítas, né, alguns dos povos dali que moravam ali, se tornassem, fizessem techuvá. Né? Então, eles se juntavam aos hebreus. Mas, da mesma forma que pessoas dos povos dali de Mitzrayim
se arrependiam de suas práticas e se juntavam aos hebreus, 80% dos hebreus, a partir da praga da escuridão, também fazem o processo ao contrário. Sai do meio da luz e vai para a morte. Vamos continuar. Então, agora veio a 7ª pancada, que é a saraiva. Granizo, pedras de gelo, só que com fogo. Não era somente as pedras dos blocos de gelo, mas com fogo. A revelação foi a ribua do nome de Elohim, que tem um valor de 200, mais as 5 letras do nome de Elohim. Isso veio, então, essa revelação deste nome do Eterno estava ligado a Hesed, né? Interessante que Hesed é o mundo branco, né? Ele fala que a Hesed é branca. Então, lá é o mundo das águas, fala as águas de misericórdia. Então a água, ela se endureceu, veio de forma dura, né? Veio de forma de gelo, pedras de gelo e com fogo, porque estava com julgamento junto, Baruch Hashem. Então destruiu as colheitas, destruiu as plantações, né? Destruiu as casas, muitas casas, destruiu, matou pessoas, porque a pessoa estava andando na rua, caía sobre ela aquela pedra gigante, né? E morreu muitas pessoas dessa forma. Quando então chega então na Parashat Bo, nós vamos então ver as 3 últimas pragas. Primeira, então, a 8ª praga, que é a do gafanhoto, que vai revelar a Sefirá de Biná, né? E o gafanhoto, ele vai revelar o nome de Elohim com o próprio nome Gevurah. Então, essas letras vão se juntar e vão trazer os gafanhotos. Só que os gafanhotos, o povo de Mitzray, eles, ao invés de eles achar aquilo a morte, né, um sofrimento para eles começaram a achar aquilo, não, vamos comer, vamos pegar os gafanhotos, vamos prender eles no pote para nós comer, porque não tem o que comer, porque os gafanhotos comeu toda a erva que sobrou. Então, o que é que o Eterno fez? Peraí, ao invés de vocês se arrependerem pela pancada que eu estou dando em vocês estão achando bom a pancada e vai continuar no erro? Então, o Eterno fez com que os gafanhotos, tanto os que estavam presos nos potes, fossem embora, foram todos embora. Voaram todos, não ficou um sequer na terra do Egito. E aí veio então a 9ª praga, que é a da escuridão. Dessa vez, é como eu falei para vocês, o povo de Israel, a maior parte dele, 80% do povo de Israel, debandou. Disseram, não queremos. A praga começou com uma noite escura, o sol, como se o sol tivesse se apagado. Mas aí, de repente, o ar começou a ficar denso. E o povo de Mitzray ficou preso na densidão da escuridão. Ficaram parados 3 dias. 3 dias sem poder sair do lugar. E aí, nesses 3 dias, para Israel houve luz. Está escrito assim. O problema é que tem pessoas que não aguentam a luz. Elas não conseguem revelar a luz. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se alguém está num lugar muito escuro e de repente vem e acende uma luz bem forte, o que acontece? Essa pessoa fica cega. Ela não vê nada. A luz cega aquela pessoa. Então, quando o povo de Israel passa por essa praga lá em Mitzrayim, os mitzraítas estão em densas trevas. É dito que o inferno foi aberto em Mitzrayim e todos os demônios do inferno vieram atormentar os mitzraítas. Então, eles ficaram presos na escuridão, atormentados por demônios 3 dias. Foi horrível. Mas o povo de Israel, 80% deles, tipo assim, falou, aqui em Mitzrayim é bom, porque aqui é tipo Estados Unidos, né, do tempo lá, daquele tempo. Era um lugar mais avançado em tecnologia, né? Era um lugar mais avançado em ciências. Então eles falaram assim, eles já estão tudo dominados, como eles estão aí, tudo assim, eles olhavam para os mitzraítas, eles estavam assim, encolhidos no chão, assim, atormentados pelos demônios. Tudo assim, então eles disseram, não vamos sair daqui.
Porque como é que pra que eu vou sair daqui? Olha a riqueza ao meu redor. Olha que cidade esplendorosa. E tudo destruído com as pragas, né? Olha que lugar. Você vai aí nos outros países, você não vê essas coisas que tem aqui. Eu não vou sair daqui pro deserto pra sei lá pra onde, vai que isso não dá certo, eu não vou. 80% do povo de Israel disse isso. Então o Eterno matou todos eles. 80% do povo caiu, tombou. E os 20% que sobrou enterrou eles. Moshe Rabbeinu falou: enterra logo antes que termine a praga e o povo de Mitzrayim veja essa vergonha. Então, daí a gente aprende que ver o inimigo sendo atormentado, né, não nos dá o direito de desistir do caminho da luz. Tipo, não, aqui eu já venci. Eu não preciso seguir mais. Eu já venci, ele está derrotado, o meu inimigo. Eu vou parar por aqui. Então, vieram ali, então, a revelação do nome divino, né, de Din. Din que significa julgamentos. Os julgamentos que estavam, como eu posso dizer, que aquele próprio povo de Mitzrayim procurou para si, plantando suas sementes de escuridão, vieram naquele momento para eles. Baruch Hashem. Então, quando chegou na 9ª praga, né, ainda faltava então mais ou menos uma semana para o povo sair de Mitzrayim. E aí o Eterno vai falar o que com eles? Vai dizer, vocês, a próxima praga vai ser a morte dos primogênitos de Mitzrayim. Né? E aí, faltavam uns 10 dias. No 10º dia de Nissan, vocês vão pegar cordeiros para fazer um sacrifício, e com o sangue desse cordeiro, vocês vão pintar os umbrais, os batentes da porta de vocês, porque nas portas dos hebreus tinha idolatria. E o sangue do cordeiro ia servir de cobertura, de capará, de expiação para o pecado da idolatria deles. Certo? Então, quando Moshe anuncia esta última praga para Faraó, começa uma guerra civil ali dentro de Mitzrayim, porque o povo fala assim, deixa esse povo ir, ninguém aguenta mais. E aí agora os filhos dentro das casas matam seus pais, porque eles falam assim, vai até o Faraó, obrigar o Faraó a deixar esses hebreus ir. E os pais falam que não, então os filhos se levantam contra os próprios pais. Acontece uma guerra civil, morte dos pais primeiro, depois vem a morte dos filhos. Você vê que nada é por acaso. Deus mata os filhos, porque os filhos matam os pais. Então, é bom você estudar a história, porque você vê que o Eterno, ele é justo. Entendeu? Ele não mata a pessoa sem a pessoa ter como eu posso dizer? Como se a pessoa não tivesse feito nada, fosse um inocente. Certo? Então, acontece isso. Os filhos se levantam contra os pais, para que os pais façam como se fosse uma rebelião contra Faraó, mas os homens não querem, eles falam que não, que Faraó é muito poderoso, que Faraó não vai ouvir eles, e os filhos matam os pais. Então, no dia 10, eles vão pegar os cordeiros. O ídolo mais forte para os mitzraítas era o Ares, tanto que o Eterno faz a libertação do povo no mês de Ares, que é para poder mostrar para Mitzrayim que o Eterno vence o Ares, o carneiro. Então, no mês de Ares, no dia mais forte do mês, que é a lua cheia, o Eterno tira o povo. No dia 10, o Eterno manda pegar o cordeiro. E os Mitzraítas, eles querem atacar os hebreus, mas eles sabem que se eles atacar os hebreus, o Eterno ataca eles. Mas eles ficam... É a pior de todas as pragas. Esta é a pior, porque eles vêm pegar o ídolo, vamos botar assim, pegar o Deus deles para matar. Pensa aí, vamos pensar assim, um rolo de Torá sagrado para nós, né? Como é sagrado. Para eles, aquele cordeiro era como fosse, entendeu? Então, eles passam por essa tortura muito grande. Então, o Shabat anterior,
a saída de Mitzrayim, né? Acontece essa busca, que é o dia 10, acontece essa busca dos cordeiros e eles são levados, né, para serem sacrificados no Shabat anterior da fuga do Egito. Olha só, no Shabat é 10, o primeiro dia da semana é 11, o segundo dia da semana é 12, a terça-feira, terceiro dia é o dia 13, na quarta-feira é o dia 14, é o dia de matar o cordeiro, que tinha pego no dia 10. O dia de matar o cordeiro é o dia 14, passa nas portas e ficam aguardando na noite de 14 para 15, que é quando a gente faz o Seder. É exatamente feito, come as ervas amargas ali, come o cordeiro assado, né? E acontece então a morte dos primogênitos e eles já fogem, certo? Yeshua, ele morre na quarta-feira. Por isso que é mentira, esse negócio de sexta-feira da paixão. Mentira pura, vamos aprender aqui agora. Yeshua morre na mesma data. No ano que Yeshua vai morrer aqui na terra, que ele morre, acontece que os dias vai cair exatamente iguais. Então, quando eu nasci também acontece a mesma coisa. Eu nasci no dia 13 de Nissan, numa terça-feira. Assim foi quando Yeshua morre e assim foi na fuga de Mitzrayim. Então, dia 14 é uma quarta-feira. Yeshua morre 3 horas da tarde. Então, ele é enterrado quarta-feira de tardinha. Então, ele fica enterrado noite, vamos contar, noite de quarta, noite de quinta, noite de sexta. 3 noites. Agora, vamos ver os dias. Yeshua fica enterrado debaixo na pedra lá. Ele fica dia de quinta, o dia de sexta e o dia de sábado. Quando tá terminando o Shabat, que é na hora que ele foi enterrado, que ele morre 3 horas da tarde, né? Naquela hora ele que tá querendo terminar o dia, ele levanta. Yeshua levanta essa hora que eu tô aqui conversando com vocês. Final de Shabat. Não tem nada a ver domingo. Entendeu? Então daí mais uma mentira, essa questão de vamos festejar a ressurreição de Yeshua, de Jesus, no domingo de Páscoa. Mentira, não existe nada disso. Yeshua, ele levanta no Shabat, final de Shabat, como eu estou aqui com vocês, nessa hora, ó, que tá o entardecer. Essa hora que ele se levanta, no sábado. Ele morre na quarta, não na sexta. Não tem lógica nenhuma. Se ele morresse na sexta, vamos contar, não tem. Ele ia morrer sexta-feira, 3 horas da tarde. Aí ele ia ficar enterrado sexta de noite, sábado de noite. Eles falam que ele ressuscita no domingo de manhã. Então ele só ia ficar 2 noites. Ele ia ficar o dia de sábado. E cadê o outro dia? Só um dia. Então ele ia ficar 2 noites e um dia enterrado? Não é assim. É 3 noites e 3 dias. Certo? Então acabamos com essa mentira aqui também. Yeshua é cordeiro de Pêssar, morre 14 de Nissan, numa quarta-feira, exatamente como o povo está passando aqui, ó. O povo também tem um segredo aqui, que vocês precisam saber. O povo, além do sangue do cordeiro, eles passam sangue de circuncisão. Porque, como eles já tinham deixado Torá para lá, já não estavam circuncidando mais os filhos, então todo mundo, os homens, os machos, é feito circuncisão, certo? E o sangue da circuncisão, com o sangue do cordeiro, é passado na porta. Por isso que a gente sabe que não é só Yeshua morrer. O cordeiro morreu, mas é necessário fazer um pacto com a Torá para ter expiação, certo? Para ter salvação da morte. Não é só o sangue do cordeiro, precisa do sangue da circuncisão também, certo? Então, ali naquele umbral das portas, não tinha só o sangue do cordeiro, não. Tinha o sangue da circuncisão dos homens hebreus, que já tinham deixado Torá para lá. Fizeram techuvá, então. Entende? Baruch Hashem. Para serem salvos, precisou juntar o sacrifício do cordeiro, do Ares ali, que era um ídolo para os egípcios, e era um ídolo para os hebreus também. Os hebreus também estavam na idolatria. Eles também tiveram que matar a idolatria. Eles tiveram que matar o Deus deles. Né? Então,
Interessante que Yeshua fala assim, importa que como Moshe Rabbeinu levantou a serpente no deserto, o Ben Adam, o filho do homem, seja levantado também. Por quê? É dito que o rei Ezequias, ele destruiu aquela cobra de bronze que Moshe fez. Por que ele destruiu? Porque o povo começou a adorar a cobra. Assim como o povo hoje pega o Cordeiro de Deus, pendurado num pau, e fica adorando. Ó, pendurado no pau e fica adorando. Não é para adorar. Aquilo tem um propósito. Por que ele não mandou levantar a cobra? Vamos pensar, a cobra era de bronze. Já falei para vocês, bronze é julgamento. Uma serpente de bronze, porque o povo estava sendo picado por serpentes no deserto e estavam morrendo. Então, quando eles olhavam para cima, via a serpente de bronze, eles compreendiam. Olha, isso é um julgamento de Deus. Eles pensavam, olha, essa cobra que mordeu eu aqui é um julgamento de Deus. Então, peraí, não é uma cobra normal, não. Isso é Deus. Peraí, então eu vou pedir perdão para Deus. Vixe, eu fiz algo contra Deus. Então, Deus me perdoa, por favor. Eu lembro, foi porque eu menti. Não, foi porque eu falei mal de fulano. Não, Deus, foi porque eu roubei. Eu vou devolver, Deus. Pronto, aí Deus sarava a pessoa. Assim é Yeshua. Yeshua tá pendurado lá. Tá pendurado. Aí vai ajoelhar para adorar Yeshua? Não. Por que Yeshua tá pendurado lá? Porque o sangue dele é cordeiro. O sangue dele é o sangue do cordeiro de Pêssar. É para expiação. Então, agora nesse momento de Pêssar, então eu me lembro, ó, tem Yeshua, tem o sangue de Yeshua. Então, na hora que eu for fazer tomar o cálice de Mashiach, eu lembro de Yeshua. Eu tomo para mim aquele sangue. Capará, quando eu for fazer Yom Kippur, o que é que eu vou usar? O sangue de Yeshua, porque teve aquele sacrifício. As coisas é pra gente utilizar da forma correta. A serpente no deserto não era para ser adorada. Yeshua não é para ser adorado. A serpente do deserto era para fazer, pensar em techuvá. Yeshua é para utilizarmos do sangue dele como capará. Mas não é puro, hein? Não é só o sangue do cordeiro. É o sangue do cordeiro mais o sangue da circuncisão. Ah, mas eu sou mulher. Circuncidai vossos corações, está escrito. O que é circuncidar o coração? Tanto a mulher quanto o homem tem que fazer isso. O que é circuncidar? Tirar o prepúcio, tirar aquela pele de cima do órgão. O órgão, vamos trazer para o espiritual. É o Yesod. O que é o Yesod? É a Sefirá que vai juntar toda a emanação do Eterno. Resta, Givurat, Fet, Nessarod. Vai juntar tudo em Yesod. Binah, Chokhmah, Keter. Tudo está em Yesod. De Yesod vai fluir para Malchut. É Yesod que é o funil da chefa de Deus. Então tá tampado aquilo. A pele está fechando, tampando, né? A vazão do fluxo de Deus. Então eu vou tirar a tampa do meu coração. O que é coração? Zerapim. Das minhas emoções. Eu vou tirar, eu vou rasgar essa tampa. Eu vou deixar Deus fluir. Eu vou deixar Deus fluir na misericórdia na minha vida. Certo? De maneira equilibrada. Eu vou deixar Deus fluir na minha parte de vurar, de resiliência, de dizer não. Deus vai fluir aqui. Diferente, a verdade de Deus vai fluir aqui. Nessa, a intensidade de buscar, de ir para frente, de conquistar. Deus vai fluir. O rodo, a humildade, a resiliência. Deus vai fluir. Então eu tenho que destampar, eu tenho que arrancar a capa dali. E na carne eu vou fazer isso no físico. Eu já falei para vocês, se a gente não faz no físico um ato, aquilo não traz dos mundos superiores, dos mundos espirituais, aquilo não flui para cá, aquilo não acontece aqui. Precisa que exista uma atitude física. Nós não vivemos no mundo do espiritual, nós vivemos no mundo da ação. Então precisa existir uma ação para atrair o fluxo espiritual. Baruch Hashem. Então, o Ares, ele está ligado ao Marte. O Marte é o planeta Marte, que é Ma'adim, certo? O Ma'adim
Quer dizer, em hebraico se falar Maadim é avermelhado. Esse Maadim de vermelho, né? Também, quando a gente fica nervoso, a gente sabe que fica como se a gente ficasse vermelho, né? Tem essa coisa, né? De bravura, né? De guerra. Então, é para matar isso. É para sacrificar isso. Certo? É para matar. Ok? Baruch Hashem. É assim que você vai conseguir sair de Mitzrayim. Baruch Hashem. Então, os primogênitos, já contei para vocês da outra vez e falar de novo, os primogênitos eram muito importantes na sociedade egípcia. Por quê? Porque o pai, vamos supor que aqui em casa, por exemplo, aqui eu tenho 3 filhos homens. O mais velho, o pai ia ensinar a ler, escrever, matemática, ciências, feitiçaria, porque eles envolviam, todos eles faziam feitiçaria, ia ensinar a religião, tudo direitinho, ia ser o sacerdote da casa, o mais velho. Os outros iam ajudar o irmão. Então, quem era o que tinha a cultura, né? Quem tinha a riqueza? Porque a gente sabe que a riqueza verdadeira de uma família, de uma pessoa, é o conhecimento. Quando o Eterno mata o primogênito, ele mata a riqueza da família. Fica o filho analfabeto, né? Fica vivo o filho analfabeto, que não sabe nada. O filho primogênito já tinha matado o pai, como eu contei para vocês. Acabou. Acabou. Ficou a mãe com os filhos analfabetos. Entendeu? E outra coisa. Além dessa questão, as mulheres egípcias, elas eram promíscuas. Muito, elas andavam nuas. Né? Hoje em dia tá do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. E sabe o que elas faziam? Cada vizinho era pai de um dos filhos delas. Então, olha que coisa terrível. Em uma casa, tinha 3, 4 primogênitos. Então, morria o pai, que o filho já matou. Morreu, então, o primogênito da família do pai, que era um assassino, morreu. E morria também mais 3 ou 2, que era filho do vizinho, filho do irmão do vizinho. Então, morria a família inteira, ficava a mãe, mais um, e as filhas. Você entendeu? O Eterno destruiu a sociedade egípcia. É dito que depois disso acabou o Egito. Acabou. Certo? Aquela potência, né? Que o Egito, gente, vamos pensar. O Egito antigo era a grande potência mundial. O Egito alimentou todas as nações. Por isso que dali saíram as 70 nações com o povo, porque tinha pessoas de todos os povos ali. Porque Yosef, ele fez o Egito virar uma grande potência, o Yosef. Eu falei para vocês que só no Egito caiu quantas faíscas de luz? Caíram 230 faíscas de luz. Quando Adão peca com Rava. Yosef conseguiu resgatar 208. Que faísca de luz é essa? Sabedoria do Eterno. É saber como é que faz a energia elétrica, é saber como é que faz hidráulica, é saber como é que faz elevadores, é saber como é que faz construções. Hoje, 2025, ninguém tem capacidade de fazer as construções que os egípcios fizeram naquela época. De tanta sabedoria, Rohma, que se revelava ali. Infelizmente, era para o mal. Né? Então, aqui eu contei a história grande e poderosa da fuga do povo. Né? Lembrando também que tem o Seder, né? E nesta noite aí, desse bafafá todo que eu contei para vocês, eles estavam lá comendo o cordeiro. Não podia morder o osso, hein? Não podia quebrar o osso era para dar para os cachorros, ainda tinha isso. E os cachorros comendo aquele osso dos carneiros, aquilo fazia os egípcios sofriam muito com aquilo. Por quê? Porque estava vendo seu Deus ser mastigado por cachorros. Uma humilhação muito grande. E eles tiravam da boca dos cachorros os ossos e enterravam. Abria cova e enterrava os ossos do cordeiro.
E eles viraram pros hebreus e falou, vai embora daqui. Só ficou mulheres, né? Como eu falei para vocês. Só ficou mulheres e filhos analfabetos. E o faraó, que Deus poupou ele, né? Lá no palácio, os soldados que não eram primogênitos também ficaram. Fora isso, ficaram só. Entendeu? Então, o que essas mulheres fizeram? Toma, leva meus ouro tudo. Toma, carrega, vai embora, por favor. E aí encheu eles. Eles saíram como Abraham não saiu do Egito da outra vez. Como eu falei para vocês, Abraham plantou a semente. Eles saíram pesados de riquezas. Certo? Então aí terminou a escravidão do povo. Baruch Hashem. É isso que a gente vai comemorar. Se o Eterno permitir, eu vou fazer mais um vídeo com detalhes da questão do Seder, a questão da limpeza da casa. Eu já falei no outro vídeo para vocês, mas eu não falei que o Pessah esse ano vai cair no sábado mesmo, no dia de sábado. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a limpeza da casa na quinta. A gente vai fazer a caça a queima do Hametz na sexta de manhã. Na quinta à noite vamos fazer a procura do Hametz. Certo? Então, já no Kiddush, a gente pode comer a halá, mas só à noite, ok? Quando for de manhã, já aquele resto de halá, você já joga no vaso sanitário, dá um jeito de limpar tudo ali. Quando for Shabbat depois do Shaharit, a gente faz o Kiddush de vinho e fruta. Pega uma fruta de Israel, pode ser tâmara, pode ser figo, certo? Pode fazer a brachá no figo, na tâmara, uma fruta de Israel, certo? E faz o Kiddush de meio-dia e o Seudat Shelishi à tarde também com a fruta. Pra gente não comer Hametz, ok? Então vamos passar o Shabbat já todos sem comer Hametz. Baruch Hashem. Vamos fazer o seguinte, não precisa mais fazer vídeo sobre isso, porque eu já coloquei bastante vídeos lá da congregação que a gente acompanha. Vocês já têm noção disso. Baruch Hashem. Né? Qualquer coisa, qualquer dúvida de Pessah, né? Fale comigo lá no grupo, ok? Eu não posso prometer, porque eu ainda tenho outros vídeos para fazer essa semana, tá certo? Que o Eterno abençoe a todos. Peço a vocês que estão aqui conosco, deixem uma contribuição para a nossa congregação. Começamos a fazer hoje, né, neste Shabbat, transmissões ao vivo de rezas. Fizemos Kabbalat Shabbat ontem à noite. Hoje à tarde fizemos Minhá. Mais tarde iremos fazer Arvit. Esteja conosco. Deixe um like no vídeo e compartilhe com pessoas que têm interesse de aprender a Sagrada Torá. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom Lehitraot. Kol Hatovim Lekulam. Baruch Hashem.